TV. Histórias extraordinárias. Oferecimento Super Rissul, nossa gente faz melhor para você. Senac, oportunidades para a sua vida. Apoio Cultural, Assembleia Legislativa, valorizando o talento gaúcho. Curandeiros, fanáticos, quem eram aqueles homens que mexiam com a imaginação do povo da cidade? Será que os milagres eram forjados para atrair os fiéis? Venha junto com a gente conhecer esses monges barbudos. Histórias extraordinárias. Abril de 1938, na localidade de Bela Vista, próximo à Soledade e Sobradinho, caboclos da região, tomados por fanáticos religiosos, são perseguidos, presos e mortos. O massacre põe fim ao movimento dos monges barbudos. Um monge desconhecido, um povo sem esperança, rezas, procissões, curas milagrosas. O movimento dos monges barbudos é formado por um dos primeiros habitantes do Rio Grande do Sul, os caboclos. Homens e mulheres abandonados à própria sorte, acostumados com o trabalho do campo e a procura de terra para viver. Pessoas que não tinham acesso à saúde, não tinham acesso à religião, não tinham acesso a nada. Nessa região vão ficando os caboclos por serem terras menos valorizadas economicamente e também pelo fato de não ser utilizadas pela econômica extensiva da época, que era a agropecuária. Com a chegada dos imigrantes, os caboclos saem mais uma vez em busca de terras. Marginalizados, tentam recomeçar e se adequar à nova ordem. Getúlio Vargas está no poder, decidido a mudar os caminhos do país. O projeto político passa a ser outro, passa a ser de um Estado centralizado. E, ao mesmo tempo, de criação de uma identidade nacional. Esses caras estão numa trincheira, estão num refúgio, cercado por um Brasil que muda todos os dias. Por um país que se moderniza. O país segue os planos de Getúlio. Trabalho, urbanização, modernidade. Aqui no Rio Grande do Sul, os imigrantes se animam com as novas perspectivas. Já os caboclos, sem terra, sem trabalho e sem instrução, estão longe do novo Brasil de Vargas. Nos anos 30, começa-se a chegar aqui a questão dos imigrantes italianos e alemães, o que vai provocar um choque cultural, não só com os imigrantes, mas com a mentalidade que os imigrantes trazem da modernização econômica, do plantio extensivo, da produção comercial, da valorização da propriedade. O descendente de português, ele não era da roça. Ele é um bom criador, um bom advogado, um bom professor, mas na roça não. Na roça é o gringo, aonde dá pareira para plantar um pé de pareira, beber vinho, tchau. Especificamente nessa região, eles tinham dificuldade de assistência religiosa. Ou o padre, ele ia na casa do comerciante, ele não ia na casa do pobre. A religiosidade do caboclo também era vista como uma religiosidade não má, mas uma religiosidade ingênua, que tinha que ser enquadrada, que tinha que ser catequizada. Religião, culto prestado a uma divindade, crença na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal, conjunto de dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. Onde existe mais pobreza, mais miséria, de vez em quando surgem esses movimentos que encarnam uma esperança de salvação. 1935, interior de Soledade. O colono André Ferreira França, conhecido como Deca, hospeda em sua casa um andarilho,
que se autodenomina como o monge João Maria. E eu vi São João Maria, ele esteve na nossa casa. Não dá para entender, por exemplo, que o monge João Maria tenha passado nos anos 30 na região de Soledade. Não, cronologicamente isso é impossível, uma vez de que ele viveu e tinha uma idade avançada no final do século XIX. Foi o primeiro que viu e foi o último que viu, fui eu. Os caboclos consideravam monge João Maria um perfil de pessoa, um estereótipo cultural humano. Aquela que está naquela foto ali, aquela mais velha, a mesma coisa que São João Maria. São João Maria prega a arte do respeito próprio. Respeitar as pessoas, trabalhar, fazer as coisas honestamente com o seu suor, respeitar as famílias. Em pouco tempo, muitos caboclos aderem aos ensinamentos de João Maria. Deca, o principal líder, leva adiante a doutrina pacifista. É o início do movimento dos monges barbudos. Ele ensina para o Deca França a técnica de curar com ervas do mato. É pro sangue, antigamente curava a lepra, a sarna, era cacaroba. A partir daí, que se espalha na área toda que o Deca França é um curandeiro, as pessoas começam a procurar o Deca. Fazendo os panelão, e daí dando pro pessoal tomar, e depois se banhava. Da própria minha mãe, foi curada num olho d'água. Deca França eu conheci ele pessoalmente, que era o chefe da turma, né? Muitas vezes eu vi fazer remédio e dar, e foi muito bom pro povo. Ele, muitas curas ele fez. Ele acreditava no tal João Maria que veio contar que logo vinha o maná do céu e eles tinham tudo, não precisavam trabalhar. São João Maria, ele é um apóstolo poderoso. O dia que passou um avião assim, naquele tempo quando não passava avião, mas quando passou um, diz que saíram tudo fazer. Agora ganhamos tudo. Ele ensinou coisas, tudo coisas. Não era para roubar, nem matar, nem desfechar mal os próximos. E na igreja, rezar. Ser pacífico, de respeitar a família, de respeitar os mais velhos, de valorizar a natureza. Mas abençoasse bem a terra, abençoar o sol, a água. Por que os monges utilizavam a barba? Primeiro porque era para eles sinônimo de respeito. As pessoas de maior idade tinham que usar barba, os avós tinham que usar barba, portanto, para que os netos identificassem isso. Segundo, porque a barba era sinônimo de autoridade, não só para o caboclo, para o gaúcho também tem um fio de bigode. Símbolo de virilidade, coragem e sabedoria, a barba sempre marcou presença na história da humanidade. Heróis, deuses, monarcas, filósofos são representados com barba. Na antiguidade, dava-se uma barba postiça aos homens imberbes. Cortar a barba de um inimigo era afronta grave. Quem a sofresse se escondia até a barba crescer. Os monges barbudos passam a ser denominados, então, todos os caboclos da região que se diziam seguidores de Deca França e do monge João Maria. Eles começam a montar a sua própria história. Eles começam a montar a sua própria simbologia. Inspirados nos ensinamentos do monge João Maria, os caboclos deixam de plantar fumo, principal produto econômico da região. Sem ter o que vender, os comerciantes se revoltam e começam a perseguir os caboclos. Plantar seria o certo, mas isso é eu que estou dizendo. É o que é o de comer, porque aquilo é uma coisa sagrada, né? Aí então as pessoas começam, não, para um pouquinho, para aí um pouquinho. Essa história já foi longe demais. Tá certo que os caras andam aí gritando, rezando, mas não plantar fumo, não. E essa história que a terra é de todos, também não. Então o que se passava era que era um movimento de fanatismo, de comunismo, que estava assustando a região. Estavam pregando uma coisa que ninguém sabe o que era. Então, para não estar judiando todo esse pessoal, o senhor vê 1000 e tantas pessoas vendendo os porcos, vendendo as galinhas, vendendo as vacas, para acompanhar seu fulano, seu ciclano, né? Novembro de 37. Enquanto o movimento dos monges cresce, Getúlio Vargas denuncia um golpe comunista e controla o país. Suspende as garantias constitucionais, fecha o Congresso e decreta estado de guerra. O Brasil ganha um novo ditador.
as diversas minorias, os diversos diferentes, podemos dizer assim, foram enquadrados ou tiveram políticas de enquadramento e, portanto, de perseguição. Dava perseguindo, né? Quer dizer que essa religião era comunista. No século XIX, os filósofos Karl Marx e Friedrich Engels lançam um manifesto, as bases de uma nova concepção de mundo, o comunismo. Os filósofos defendem a organização da classe proletária, o fim do capitalismo e a igualdade social e econômica. Os monges barbudos não tiveram esse caráter político organizacional que teve, por exemplo, Canudos e Contestado. Na verdade, era uma demonização que se fazia do comunismo naquela época, né? Se dizia que comunista comia criancinha. Que não sabiam se era comunista, se era nazista, o que eles eram. Sabiam que eram pessoas, né, que defendiam coisas estranhas como a liberdade. Acusados de comunistas, os monges sofrem mais perseguições. O líder Deca nomeia Tássio Fiuza como novo líder e se refugia na fronteira. Meu pai foi um homem muito perseguido por causa que seguiu a religião do Deca França. Semana Santa de 38. Corre a notícia de que o santo monge estará presente na igreja de Santa Catarina, em Bela Vista. Fiéis de toda a região começam a chegar no local. A Semana Santa de 38, ela foi o clímax de uma situação toda. O meu pai foi na igreja, mandado por São João Maria. Aqui onde tem esta igreja, tinha uma igrejinha de madeira. Aquele deslocamento de centenas de pessoas é que assusta. Um estradão no meio do mato, 1.500 caras barbudo, cabeludo. O que esses caboclos querem? O que esses barbudos querem? Eles estavam com medo que eles tomassem conta aqui, porque 1.200 pessoas não traziam um pedacinho de pão para comer. Eles tinham medo, é muito feio o pessoal. Não é como o nosso pessoal daqui. Medo, estado afetivo suscitado pela consciência de perigo, temor, ansiedade irracional ou fundamentada. O medo movimenta a humanidade. Ele me paralisa, me tira a possibilidade de pensar e de possuir uma consciência crítica. Madrugada de quinta-feira, centenas de monges rezam na igreja de Santa Catarina. Temerosos do que poderia acontecer, os moradores chamam a Brigada Militar de Sobradinho. Se organiza a reação, né? Especialmente dos comerciantes, dos grandes proprietários, que viam neles uma ameaça. Eles estavam invadindo tudo, né? Já chegaram nas casas, queriam ir embora, queriam isso, queriam aquilo. Quando eles tomaram conta disso aqui, resolveram ir buscar a polícia. Quem é que chamou? Foi eu. Achavam que os barbudos estavam armados. Eles não tinham nada, usavam facão. Quem dizer para vocês que o monge era armado, está maior injustiça, porque ele não usava sem ser um canivetinho. A doutrina proibia eles andarem armados. Diz que a arma de fogo era um grande mal. Na história do mundo, as grandes tragédias são consequências de atitudes covardes. A Inquisição na Idade Média, o extermínio de povos nativos na colonização da América, a Guerra do Paraguai no século XIX, o extermínio dos judeus na Segunda Guerra, Hiroshima, Nagasaki, Vietnã, Ruanda. No ensaio A Covardia, Mãe da Crueldade, o filósofo Michel de Montaigne diz: por que começamos pelo fim? Já de início só falamos em matar. Que significa isso senão medo? Ninguém ignora que há mais bravura em vencer o inimigo do que o exterminar. Matá-lo impede apenas que nos ofenda de novo no futuro. Há nisso mais temor do que bravura. Eles pararam com a caminhoneta e desceram atirando. E aí aqueles que viram, estavam no gramado, viram que saía que esse tiroteio, meteram o pé. Desesperados com o ataque surpresa, os monges fogem. Alguns são mortos e muitos feridos. Entre eles está o líder Tássio Fiuza. Foi baleado aqui, Tássio Fiuza, a mais ou menos 50 metros daqui. O Tássio Fiuza é um anjo de Deus. E depois, por meses, a força policial permanece no local e passa a fazer o processo, então, de amedrontamento. Bateu a polícia aqui, diz que mais ou menos 300 soldados, com fuzil e tudo.
No velório de Tássio Fiuza, os policiais atacam mais uma vez de surpresa. Alguns fiéis são mortos e mais de 100 monges são presos. Deca França é perseguido e assassinado. Foram realmente impiedosos, a perseguição continuou depois aos familiares. Então o delegado disse, eu vou fazer a barba. Tirou o facão de um velho lá, agarrou uma pedra, picou assim o facão. Depois pegou o cafanhaque dele assim, cortou a barba. Botaram veneno na cabeça, para cair a barba e o cabelo. O processo de repressão ao movimento, com perseguição, com desmoralização, auxiliou em muito para jogar esse fato no esquecimento histórico. Nossa religião, eles queriam tirar de todo jeito. Vou morrer com essa religião, é meu prazer. Eu estou com 76 e eu sou de cruz na cabeça. Eu digo de coração. Eu rezo para São João Maria, para Nosso Senhor Jesus Cristo São João Maria, porque eu sou de São João Maria. Aquele é um Espírito Santo. E eu digo São João Maria, se serve para vocês, serve, mas eu tenho que falar a verdade. E eu quero ouvir